Beleza, agora tá gravando. Então vamos lá. O irmão saiu aqui, vamos dar um momentinho aqui para ele voltar, né? Aqui já tá gravando. Belezinha, vamos começando aqui. Hoje, a aula de hoje, como nessa nossa primeira aula, né? Eu fiz uma semana de atividades bem tranquila, assim, para a gente poder começar, sair dessa inércia, né, das férias. Então, vou passar aqui primeiro o nosso plano de atividades, deixa eu compartilhar a tela, para vocês saberem o que a gente vai estudar durante esse módulo 2, tá certo? Vou apresentar aqui. Tela 2. Permitir. Confirma, por favor, vocês já estão vendo aqui o plano de atividades? Apareceu agora. Sim. Beleza. Então tá. Bom, começa hoje, né? Esse módulo 2 nosso, tá certo? Vai até o dia 11 de setembro, então vão ser 6 semanas de aula. Aqui eu coloquei já em cada semana que a gente vai estudar os conteúdos, tá? Nessa primeira semana, a gente já viu a parte de redes de computadores, né? Nosso primeiro módulo foi totalmente baseado nisso. Agora a gente aprofunda um pouco mais para o campo industrial, porque as redes industriais, elas são um pouco diferentes das redes de computadores. Apesar que essa rede que a gente estudou, que a gente tem o costume de chamar de padrão Ethernet, né? Ela está popularizando tanto que cada vez mais ela está chegando no chão de fábrica, tá? Mas ainda a gente tem no chão de fábrica diversos tipos de redes que não é esse padrão que a gente está acostumado aí, o cabo azul, tá? Interligando computadores, que são, eles interligam, por exemplo, sensores nos controladores lógicos programáveis, né, nos CLPs, interligam CLPs entre si e são redes diferentes, porque são redes que elas já são projetadas para o ambiente industrial. Então, qual que é a diferença? Geralmente essa rede é um pouco mais lenta, porque você não troca tanta informação quanto você troca numa rede de computador, né? Geralmente você não precisa enviar imagem, vídeo, numa rede de campo, que a gente fala, numa rede industrial. Ali só vai trafegar bits, se o motor está rodando ou não, qual é a velocidade, então você não precisa, qual que é a velocidade do motor, né? Então você não precisa de uma taxa de transmissão mais tão alta, né? Porque os dados que você envia ali são do tamanho de 1 byte ou 1 bit, às vezes, né? Uma válvula, por exemplo, se está aberta ou fechada, você consegue representar com apenas 1 bit. Então, você não precisa de uma velocidade muito alta para poder trafegar e ter um desempenho bom na rede industrial. Então, a gente vai começar a falar os conceitos básicos, né, de todas as redes industriais. Inclusive com o Natan lá, né, eu falei de CLP, vocês já começaram a ver CLP com o Natan? Na parte de controle de processos? Ainda não. Ainda não? Beleza. Mas vai ver ainda, com certeza, tá? Na parte do laboratório lá ele vai dar essa parte do CLP. CLP é basicamente o quê? Só para vocês entenderem, né? A gente já falou, é tipo um computador industrial, né? É dividido em módulos. Você tem a CPU, você tem os módulos ali para você ligar sensores, você tem os módulos para ligar atuadores, né? Que são motores, válvulas. Então, aprender a programar isso com o Natan, tá? E na parte de redes, igual a gente já viu no início do curso, né, na pirâmide de automação, as redes que vão fazer interligar esse CLP, por exemplo, no chão de fábrica, com os sensores, com os motores, né? Ou os CLPs entre si, você pode ter mais de um CLP na planta, ou o CLP no sistema de supervisão. Beleza, então a gente vai ver essa parte de redes industriais. Depois a gente pega uma das diversas redes que a gente tem, que é a rede Profibus, para poder estudar. A gente vai entender os conceitos específicos dessa rede. Por que a gente vai estudar só uma rede? Porque eu quero que vocês entendam um conceito. Eu não quero que vocês entendam todas as redes que existem. Até porque, se a gente fosse fazer isso, a gente apresentar todas as redes industriais que existem, dava um curso inteiro, terceiro ano inteiro, só falando de redes industriais. Então, eu vou pegar uma, que ela é bastante utilizada, tá? A rede Profibus. Profibus é o nome dela. A gente entendendo o conceito dessa rede, tem várias características comuns nas outras redes. É como se fosse a IP, né? Você não aprende todas as linguagens que existem. Você aprende uma lógica de programação, aprende a implementar aquela lógica em uma linguagem específica, e depois você precisar aprender, você precisar migrar para outra rede, você simplesmente aprende ali
os conceitos, a sintaxe específica para aquela linguagem, porque a ideia da programação é a mesma, independente da linguagem. Maravilha. Então, isso aqui na nossa segunda semana já, né? Na próxima semana. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre instalação, ok? Instalação nessa parte de redes industriais, ela é super importante. A parte de instalação incorreta, para vocês terem uma ideia, no caso de redes industriais, ela é responsável por 90% dos problemas. Você tem um problema numa rede de campo, 90% de certeza que aquele problema está relacionado com instalação incorreta. Não é questão de rede, geralmente não é questão de programação, isso é só os 10% problema. A maioria dos problemas é instalação. Então, a gente vai ver essa parte de instalação também. Aí a gente já passa uma lista de exercícios também nessa semana, tá? Na semana 3 aqui. Na semana 4, a gente vai fazer um trabalho, ok? A gente corrige essa lista aqui, eu já passo um trabalho relacionado às redes Profibus. Depois a gente começa a falar sobre sistemas de supervisão, ou sistemas escadas, né? Supervisor Control and Data Acquisition. Sistema de controle e aquisição de dados, ok? E já faz também uma lista de exercícios relacionada aos sistemas escada. E na última semana desse módulo, a gente continua falando de escada, tá? De sistema de supervisão, falando de planejamento de sistemas escadas, como é que eu planejo um sistema para determinado processo, e vamos fazer uma lista de exercícios também. Quando a gente está nas atividades presenciais, eu começo falando de sistema escada, tá? Então a gente sai de redes de computadores, eu vou para sistemas escada, que é um tópico um pouco maior. Tanto é que a gente vai começar ele agora no módulo 2 e vai terminar ele só no módulo 3, tá? E por último eu finalizo com redes industriais. Por que eu inverti a ordem? Porque se, por acaso, até o módulo 3 a gente voltar para o presencial, sistemas escada a gente vai aprender a programar, tá? Então a gente vai colocar a mão na massa lá, que a gente precisa de um software específico, que fica instalado lá nos computadores do Like, do nosso laboratório. Então, lá eu consigo passar isso para a gente. Eu fiz até uma pesquisa no final do último módulo, perguntando quem tinha computador. Se todo mundo tivesse computador para instalar o software, eu tenho o software, né? A licença dele ela é gratuita. Na hora de você executar, você executa até 1 hora, né? Sem comprar a licença. Então, você executa 1 hora e depois só roda de novo. Seria possível. Mas nem todo mundo tem computador da turma. Tem 2 alunos que não têm. Então, já que 2 alunos não têm, eu não posso partir para esse caminho, né? Da gente pedir para vocês instalarem, já que esses 2 ficariam prejudicados. Então, a gente começa aqui, se por acaso voltar para o presencial, a gente continua com a parte prática. Se não, a gente vai ver só os conceitos mesmo, tá? Se a parte de escada continuar no remoto. Tipo de atividade, a gente vai seguir a mesma lógica do módulo 1, ok? Eu vou passar as atividades durante a semana, tá? E na próxima semana a gente faz uma aula ao vivo igual essa aqui, para tirar dúvidas, para conversar, falar sobre qualquer coisa, né? Porque o nosso tempo já é curto, é basicamente 1h30 de aula só, aqui presencial. Então vamos aproveitar isso para otimizar isso com coisas que a gente pode fazer só no presencial, que é, por exemplo, tirar dúvida, né? A gente tem outras formas também, mas acho que aqui ao vivo para tirar dúvida é bem melhor do que às vezes você ficar explicando no e-mail que você precisava de uma imagem, qualquer coisa para esclarecer o conceito. Então vamos manter assim, né? O que a gente chama de sala de aula invertida. Primeiro vocês veem o material que eu vou postar, inclusive eu já até postei o material dessa semana. Vê o material, teve dúvida, anota lá ou pode me mandar por e-mail e a gente esclarece a dúvida também para ficar mais clara na próxima aula. Aqui é só esse plano de atividades, né? Aqui não tem muita informação nova, não. Nossas aulas vão ser material pelo Google Classroom e as aulas pelo YouTube. As aulas, inclusive, já estão lá no meu canal do YouTube, lá, se vocês quiserem, por acaso, adiantar qualquer coisa, né? Estão todos lá. Forma de avaliação vai ser na forma de lista de exercícios e trabalhos, igual vocês estão vendo aqui, tá certo? Lembrando que esse módulo agora, né, que seria o nosso segundo trimestre, ele vale 35 pontos. Os encontros síncronos nossos vão ser no horário marcado, segunda-feira às 14 horas.
Para tirar dúvida, vocês podem me mandar e-mail nas aulas ao vivo, que é para isso, mandar via chat lá no Google Classroom, tá certo? Chega alguns momentos que fica mais complicado, eu não consigo olhar e-mail todo dia, principalmente por causa da disciplina de IP, que inclusive agora a disciplina de IP juntou todo mundo do Coltec, então o pessoal da desenvolvimento de sistemas também faz a mesma disciplina de IP, então você dá lá um exercício com por exemplo, 10 questões, né? Eu fico com quase 2.000 questões para corrigir, então fica um pouco impraticável ver e-mail toda hora, tá? Mas a gente tendo as aulas online também, isso, a gente meio que elimina esse problema. Material didático é principalmente videoaulas, tá? Inclusive, nesse módulo, tem uma videoaula que eu achei, que já na segunda semana, ela é uma videoaula também sobre redes Profibus, inclusive ficou até mais completo que a minha. Então, aí eu peguei esse vídeo lá do YouTube e eu coloquei como aula para a gente, tá? Até para vocês também, deve estar bem cansado da minha cara, então bota um outro professor lá para falar um pouquinho para a gente, tá? Não perde em nada em questão de qualidade. A aula dele é realmente muito boa. As aulas síncronas para resolução de dúvida, e para esse momento aqui, os livros em PDF a gente vai acabar não utilizando, né? Porque a parte de redes aqui a gente vai seguir basicamente pelo slide, até porque não tem um livro que fale só especificamente de Profibus, tá certo? Bem, do nosso plano de atividades é isso. Alguma dúvida até aqui do que a gente falou? Acredito que não. Belezinha. Então vamos passar aqui para as nossas atividades. Como eu falei, essa semana vai ser bem tranquila, tá? Coloquei aqui a nossa primeira aula, que é a introdução às redes industriais. São só 3 vídeos, nem exercício tem não, igual eu falei para a gente começar bem leve. Então, é uma aula dividida em 3 partes, igual eu costumo fazer. Geralmente as aulas têm de 10 a 15 minutos cada parte do vídeo, então aqui não tem mais que 30 minutos de aula, tá? Eu sei que geralmente vocês colocam na velocidade 2, então isso cai para 15 minutos, tá bem tranquilo? Viu os vídeos aqui, clica lá no formulário, tá? Porque como aqui não tem atividade, como é que eu vou avaliar a presença de vocês? Você preencheu o formulário, ok? Preencheu o formulário e viu o vídeo, é só aguardar, na próxima semana a gente se encontra de novo. Belezinha? Em relação às atividades aqui, alguma dúvida? Beleza? Então tá. Se vocês não tiverem mais nada também, né, para a gente conversar aqui, por hoje é só, tá certo? A gente já finaliza aqui e vocês já estão livres de mim até semana que vem. Alguma dúvida? Se não, pessoal, tudo tranquilo. Beleza. Então tá, pessoal. Obrigado. Aproveita a semana aí para estudar, tá certo? Aproveitar que a gente está começando aí mais tranquilo, colocar as coisas em dia que tiverem atrasadas aí, porque daqui a pouco a gente já começa num ritmo um pouco mais acelerado, tá certo? Obrigado. Até semana que vem. Boa semana para vocês e até mais, pessoal. Obrigado, Parar de professor. Boa gravar. semana também. Obrigado. Tchau, pro. Tchau, tchau. Até semana que vem, Amanda. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau, Gustavo.